Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai continuar nossas aulas de hidrometeorologia. A gente está na última parte na última aula de concentração e purificação, né? Então a gente vai já para a nossa nona aula de 12 que tem a nossa disciplina, então a gente já está se encaminhando para o fim, né? A gente está no penúltimo conteúdo e na última aula do penúltimo conteúdo, então estamos nos encaminhando mais para o fim da disciplina, tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje, diferentemente da última aula, né? Que a gente viu uma aula que tanto o superior como o médio acabou assistindo uma aula comum aos dois, né? E não teve aquela segunda parte. Na aula de hoje nós vamos ter uma segunda parte. Então, na aula de hoje a gente vai começar com a primeira parte, onde eu vou falar um pouquinho de extração por solvente, definir, falar um pouquinho dos equipamentos. Como vocês podem ver, a gente tem as figurinhas ali que eu vou fazer algumas observações sobre essas figurinhas, né? E aí eu vou descrever um pouco o que é o nosso solvente na primeira parte, tá? Na segunda parte na primeira parte ainda, mas na segunda parte dessa primeira parte, ficou um pouco confuso, mas ainda nessa parte da aula, tá? Na parte um eu começo descrevendo primeiro o que é o nosso solvente, tá? Uma descrição um pouco mais rasa, mais básica, né? Depois eu vou descrever como funcionam os equipamentos, aliás, como funciona o princípio da extração por solvente, e aí nós vamos ver aqui os três principais tipos de equipamento que são utilizados, porque a gente está vendo aqui são quatro equipamentos. Então a gente tem os mixers e os mixer settlers, né? Eu acho que deve ter um nome em português que eu não estou lembrando para isso aqui. Tá? E aí a gente tem as colunas, tanto coluna de extração quanto a coluna de extração pulsada, e a gente também tem a coluna com discos giratórios, tá? Então a gente vai ver esses quatro equipamentos, uma breve descrição deles, tá? E como eles funcionam. Tá? Além disso, a gente vai ver conceitos básicos, de novo, sempre recapitulando como se fosse um mantra, qual que é o princípio da concentração e purificação, tá? Utilizando solventes. Tá? E aí, na segunda parte, tá? Uma parte só para o pessoal do superior, eu vou entrar um pouquinho mais na descrição de o que é e como funciona exatamente os nossos solventes, tá? Que vão fazer a extração, tá bom? Então aqui primeiro vocês vão ver só uma coisa bem básica, e se quiser adensar, o pessoal do médio pode querer adensar, mas o ideal, o que eu necessito, o que eu acho interessante saber sobre extração por solvente para quem está no técnico em metalurgia de nível médio, é o que é dado nessa parte 1. Parte 2 a gente vai um passinho à frente, tá? Uma parte um pouquinho maior, que é o que eu acho que o pessoal do superior tem que saber a mais sobre os nossos solventes, tá? Então vamos lá, vamos tentar primeiro entender, tá? Vamos começar explicando aqui o que exatamente é a extração por solvente e qual que é o princípio da extração por solvente, tá? Então vamos falar primeiro, eu vou fazer nessa parte aqui porque é um apêndice da aula, né? É uma recapitulação. Vamos começar primeiro explicando e relembrando, né? Qual que é o objetivo aqui, tá? O objetivo aqui é o seguinte: a gente tem uma fase líquida, né? Que nós temos aqui nesse caso específico, tá? Não dá para ter nada de sólido, então a purificação por extração por solvente é sempre precedida de uma separação sólido-líquido. A gente tem o nosso licor lixiviado cheio, ou melhor, nem tão cheio, de metal de interesse, com alguns metais que acabam sendo contaminantes. A gente tem lá no cobre, a gente tem o ferro como principal contaminante, então a gente está no níquel, a gente tem também o ferro está sempre aparecendo como contaminante de muita gente nesse caso específico. Então a gente tem aqui, vocês estão vendo, em verde é o que me interessa, é o metal que me interessa, em vermelho é o metal que não me interessa, tá? E aí, no caso, a ideia aqui é fazer o quê? É adicionar, aqui a gente tem uma fase
aquosa, tá? Então é o meu licor lixiviado. Então a gente vai adicionar essa fase aquosa aqui. Nossa, ficou ruim aqui. Tá? Vai adicionar essa fase aquosa. O que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar a fase aquosa, uma fase orgânica. Tá? Na fase orgânica, o que acontece? A fase orgânica, o óleo de soja, por exemplo, é uma fase orgânica. Não é utilizado para esse processo? Não, mas é um exemplo de fase orgânica que eu estou fazendo aqui para explicar para vocês. O que acontece na fase orgânica? Ela não se mistura com a fase aquosa. Tá? Então, a fase orgânica, que está aqui em azul, ó, aqui a interface da fase orgânica com a fase aquosa, tá? A fase orgânica, que está em azul, não vai se misturar com a fase aquosa. Mais tarde vocês vão ver com nossos equipamentos aqui, tá? Eles se baseiam em quê? Promover inicialmente uma mistura. Então no mixer settler aqui, a gente tem uma parte, um setor do mixer, que é o mixer, né? Que ele serve o quê? O objetivo dele é promover a mistura da fase aquosa com a fase orgânica, tá? Já o settler, que é a segunda parte do equipamento, é deixar que elas se separem, tá? Por quê? Agora eu vou ter que parar a aula porque meu cachorro resolveu acompanhar o cachorro do vizinho. Bom, feita a minha pausa por motivo de cachorro latindo, vamos continuar aqui, tá? Vocês não perceberam a pausa, né? Porque eu acabo cortando. Mas então, a nossa fase aquosa, a gente promove, então, acho que era isso que eu estava falando, né? A gente promove a mistura da fase aquosa com a fase orgânica, para quê? Para que haja a troca do metal que me interessa, que está na fase aquosa, para que ele consiga ingressar na fase orgânica, tá? E aí, para isso eu preciso que haja uma mistura, embora elas se separem depois. Então todos os equipamentos aqui que vocês vão ver, eles estão baseados numa parte onde a gente vai ter mistura da fase aquosa com a fase orgânica e depois separação da fase aquosa com a fase orgânica, para a gente obter o que nos interessa. Então a gente vai ter uma fase orgânica que vai ser misturada com a fase aquosa, mas aí depois da mistura a gente vai ter essa situação aqui, onde eu tenho a fase orgânica cheia do metal que me interessa e a fase aquosa vai ficar só com um contaminante. O que eu faço? Separo a fase orgânica, que é o que me interessa agora, e a fase aquosa acaba indo para o descarte, tá? E aí, num segundo momento, eu vou fazer o que? Eu vou botar em contato a fase orgânica com uma outra fase aquosa, tá? Dessa vez a fase aquosa, como sempre, como a gente tem visto, né? Quando a gente vai constituir, depois de fazer a etapa de concentração e purificação, a gente vai constituir uma fase aquosa pura, tá? Sem contaminação, tá? E essa fase aquosa vai fazer com que ela vai captar todos aqueles íons que estavam na fase orgânica. Então a gente tem aqui, mais uma vez, fase orgânica. E ali a fase aquosa, tá? Então, vamos explicar aqui, tá? Então, quando eu faço, vamos pegar qual cor aqui? Vou pegar o laranja mesmo, né? Quando eu faço essa etapa aqui, eu estou fazendo a etapa de extração, tá? Que é a etapa do quê? Tirar o metal da fase aquosa, colocar o metal na fase orgânica. E aí a etapa onde eu pego o metal que estava na fase orgânica e coloco ele na fase aquosa é a etapa de stripping. Tá? Então a gente tem duas etapas. E o que essa fase aquosa aqui tem? Ela tem duas coisas importantes: concentração e pureza, tá? Que é o que a gente queria, tá? Porque nessas etapas aqui a gente se livrou do cara que a gente não queria, que era, vamos dizer que era o ferro aqui, por exemplo. A gente tem os íons verdinhos são cobre,
Vermelho é o ferro, então no fim das contas a gente se livrou do ferro e agora a gente tem uma solução com bastante concentração de cobre, tá? Concentração maior de cobre e sem contaminantes. Tá? Então esse é o objetivo da extração por solvente. Tá? E agora vamos falar um pouquinho dos nossos solventes. Tá? Então os nossos solventes, quem são os nossos solventes? Eles são compostos orgânicos de cadeias longas, compostos orgânicos de cadeias longas, tá? Então logo eles são insolúveis, tá? Então ele tem uma pontinha lá que é inorgânica que vai ligar com o meu metal, mas uma longa cadeia carbônica que vai transformar ele em insolúvel, tá? E o metal que vai ocupar a minha fase orgânica, ele é dependente do que? Normalmente, mais comum é que ele seja função do pH. Então tem um pH específico que eu vou utilizar para que eu capte só íons cobre, entendeu? É assim que eu seleciono o pH e aí eu faço com que um metal específico saia da fase aquosa e ingresse na fase orgânica. Então na etapa de stripping o que eu tenho que fazer? Só mudar esse pH, porque aí não vai ser mais interessante para o metal ficar na fase orgânica. Aí a fase orgânica solta o metal para a fase aquosa. Então eu utilizo o pH como principal variável para mover o meu metal da fase aquosa para a fase orgânica e da fase orgânica para a fase aquosa, entendeu? Então é dessa maneira, essa é a variável chave para determinar se o meu metal vai sair da fase aquosa e vai ir para a fase orgânica. O pessoal do superior vai ver exemplos de materiais e vai ver alguns gráficos que vão mostrar quais são os pHs que a gente utiliza para captar, por exemplo, cobre, para captar níquel, e a gente vai ver ali vamos ver dois gráficos, eu acho, de melhores pHs para acontecer a extração, tá bom? Então agora vamos ver outras características do meu solvente, tá? Então o meu solvente ele tem que ser seletivo, né? Então ele tem que pegar só o metal que eu quero, né? Não pode pegar dois metais ao mesmo tempo, senão ele não está fazendo a função dele, tá? Que é captar o metal que me interessa da fase aquosa, tá? Ele tem que também ser facilmente, tem que ser facilmente conduzido ao stripping, tá? Então eu tenho que conseguir retirar, uma vez que o metal entrou na fase orgânica, eu tenho que conseguir retirar ele da fase orgânica com facilidade, tá? E ele também tem que ter uma fácil separação da fase aquosa. Então tem que separar com facilidade da fase aquosa. Tá? Então o que acontece? O meu metal ele tem que ter uma densidade bastante diferente, né? E ele tem que ter também uma baixa viscosidade, porque como vocês viram aqui, os equipamentos são baseados na mistura e depois decantação. Tá? Misturadores decantadores é o nome do equipamento em português. Tá? Então são os misturadores decantadores. Então a gente tem um misturador e aí tem um decantador. Se ele tiver uma viscosidade muito alta, vai haver uma dificuldade grande de ter essa separação da fase orgânica com a fase aquosa. Tá? Então é importante que ele não tenha uma alta viscosidade e também uma tensão superficial elevada. Tá? Ele tem que ter um fácil manuseio também, então tem que ser de fácil manuseio. O que significa fácil manuseio? Ele não pode ser o ideal, né? Nem sempre a gente consegue o ideal, mas o ideal é que ele não seja tóxico, não seja inflamável e também não seja volátil, tá? Então o que acontece? Ele não pode ser tóxico porque eventualmente as pessoas vão ter contato com esse material e o ideal é que eles não causem nenhum, não seja insalubre, né?
e aí não ser inflamável, eventualmente as coisas acontecem em temperaturas que não são as temperaturas ambientes, às vezes um pouco mais altas, e aí por isso a gente precisa que ele não seja inflamável, né? Porque quando a gente aumenta a temperatura, é mais fácil as coisas ficam de pegar fogo, tá? De entrar em combustão, e aí a gente vai ter um problema, né? Meio que óbvio e simples imaginar isso, né? E ele precisa ser não volátil também, né? Porque se ele for volátil, ele sempre vai estar ali evaporando em todos os ambientes, e aí a gente tem um problema que a gente acaba perdendo esse material, e além disso, eventualmente os vapores produzidos pela essa volatização desse material acabam sendo tóxicos. Então não interessantes para o ser humano respirar. Então aí adiciona mais alguns problemas de segurança, tá? E aí, por último, o ideal é que esses solventes também sejam baratos, tá? Então de baixo custo. Então eles devem produzir deve ter baixo custo, tá? Então, essas são as características básicas, tá? Ele não pode se decompor na água, tá? Então, quando eu coloco ele numa fase em contato com a fase aquosa, né, que normalmente é um ácido ou uma base, ele não pode se decompor. Então, não tem que ser estável, vamos reformular isso aqui, estável em fases aquosas, ácidas e básicas, tá? Isso aqui é um princípio básico, né? Vamos combinar, né? Porque imagina só, o nosso licor lixiviado, né? Que é o que carrega o metal, ele tem normalmente é uma água junto com um ácido, uma base, e aí tá rico no metal que ele dissolveu lá na etapa de lixiviação, né? Então, se por acaso a minha fase orgânica, o meu solvente, ele acaba reagindo com a fase aquosa, eu não vou ter a etapa de extração, e sim vou ter uma reação entre a fase aquosa e a fase orgânica, tá? Então isso aí acaba não sendo muito interessante para o processo, tá? E aí, bom, visto isso e dito isto, né, a gente tem a descrição aqui de 4 equipamentos diferentes. O princípio, vocês vão ver que essa explicação vai ser um pouco acelerada, porque o princípio é meio que o mesmo, tá? Então aqui, vamos no mixer, tá? Isso aqui é um diagrama de como ocorre a operação, tá? Eu vou me adensar mais nessa parte aqui da figura, tá? Então a gente tem uma primeira parte que é um tanque agitado, tá? Onde a gente vai ter a mistura da fase aquosa e a fase orgânica, que são carregados juntas no tanque, tá? E aí, conforme eu vou carregando fase aquosa e fase orgânica, esse tanque vai transbordando. Então, a tua agitação aqui, que é a mistura entre as duas fases, né? Que vai propiciar o quê? Que eu migre o metal que me interessa da fase aquosa para a fase orgânica, né? E aí, depois que eu migrei o metal da fase aquosa para a fase orgânica, eu tenho o settler, tá? Que seria o decantador, que vai promover o quê? Ele vai fazer com que ocorra a separação da fase orgânica com a fase aquosa. Como eu disse para vocês, a fase orgânica normalmente ela tem uma densidade menor que a fase aquosa. Então a fase orgânica acaba se separando da fase aquosa, formando dois líquidos diferentes, assim como a água e o óleo. Tá? E aí, isso normalmente ocorre em várias etapas. Tem várias etapas onde eu faço mistura da fase aquosa com a fase orgânica para ir enriquecendo mais e mais a fase orgânica e empobrecendo mais e mais a fase aquosa. Tá? Aí na etapa de stripping eu faço o oposto, eu enriqueço mais e mais a fase aquosa e empobreço mais e mais a fase orgânica. Tá? Então aqui eu tenho mais ou menos um esquema de como isso acontece, né? Então eu passo por um mixer, aí vem um settler, né? Um decantador, e depois passo por outro mixer, vem outro decantador, e assim eu vou enriquecendo fase aquosa e fase orgânica. Mas vamos focar, o mais importante é que vocês saibam isso aqui, tá?
como funciona o equipamento em si. Esse fluxograma aqui funciona em contracorrente, o pessoal do superior já viu como funciona isso. Para vocês que é do médio, acho que não tem tanto interesse, não é tão importante saber isso, senão vocês podem assistir a segunda parte da aula, da aula onde eu introduzo concentração e purificação. Tá? E aí depois a gente tem o outro equipamento que são as colunas. Tá? Então a gente tem a coluna, já é um equipamento mais estático, de menor custo, né? Então a coluna ela não vai utilizar uma parte móvel, tá? Então esse equipamento aqui normalmente ele é mais caro, ele tem maior custo, ele também ocupa um espaço muito maior, porque o decantador normalmente ele tem um longo espaço que ele ocupa, né? Um tanque com um comprimento enorme, tá? E aí para fazer um equipamento mais barato e que utilize o mesmo princípio, tá? Existem as colunas. Então a gente tem a coluna pulsada e a coluna estática. Tá? Como que é a coluna estática? A gente carrega a fase aquosa pela parte superior da coluna, e aí, como a fase aquosa ela é mais densa, tá? Conforme eu vou carregando o solvente pela parte inferior, e aqui eu tenho uns anteparos que podem ser uns anéis ou pode ser uma chapa perfurada, que ela está aqui só para causar turbulência, ou seja, mistura entre a fase aquosa e a fase orgânica. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho o solvente carregado por baixo, a fase aquosa por cima. Como a fase aquosa é mais densa, ela tende a ir para baixo, e o solvente menos denso tende a ir para cima. Então, nesse caminho entre o solvente ir para cima e a fase aquosa para baixo, a gente tem a mistura entre a fase aquosa e a fase orgânica para promover o que? A extração, quando a gente tem fase aquosa rica em metal e fase orgânica pobre em metal. Quando a gente quer fazer o oposto, que é tirar da fase orgânica para obter a fase aquosa rica em metal, aí a gente pode acontecer tanto a etapa de stripping como a etapa de extração nesse caso, né? A diferença é só o que é a nossa fase aquosa e o que é a nossa fase orgânica. No stripping, a nossa fase aquosa ela é pura, e ela é pura, ela tem a concentração de água e de ácido bem conhecida. Tá? Na extração, a nossa fase aquosa veio lá da lixiviação, então é só isso que vai mudar de uma etapa para outra. Então a gente vai ter aqui uma etapa de mistura, né, entre fase aquosa e fase orgânica, para ocorrer a troca dos íons metálicos da fase aquosa para a fase orgânica, na etapa de extração. Quando for etapa de stripping, a fase orgânica que vai perder esses íons metálicos. Tá? E aí o que acontece? Na parte superior da nossa coluna vai sair o nosso solvente, que tem menor densidade, né? Então solvente puro, por quê? Porque a água está tendendo a descer, né? Porque ela tem uma menor densidade. Já o nosso solvente está tendendo a subir, porque ele tem uma maior densidade, e assim acontece a saída da fase aquosa pela parte inferior. Tá? A coluna pulsada, o que acontece? Nesse caso aqui, da coluna estática, pode acontecer de não haver uma mistura adequada de fase orgânica com a fase aquosa. Tá? Então a coluna pulsada é o mesmo princípio, só que eu tenho um pistão que fica dando pulsos na minha mistura aqui de fase aquosa com fase orgânica, para promover uma maior turbulência e promover uma maior mistura entre a fase aquosa e a fase orgânica e melhorar a eficiência do processo. Tá? Sempre que a gente tem um equipamento móvel e a gente está usando ácido, base, soluções, a gente tem um problema de corrosão. Então, por isso que o mixer é mais caro. Tá? Esse aqui acaba sendo mais barato, a coluna estática, e a coluna com pistão ela é mais cara que a coluna estática e mais barata que o mixer. Tá? E aí, esse processo aqui promove uma maior mistura entre a fase orgânica e a fase aquosa. Tem diversos anteparos aqui para melhorar a turbulência entre a fase aquosa e a fase orgânica, ou seja, melhorar a mistura. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Tá? A água, a fase aquosa carregada pela parte superior, fase orgânica pela parte inferior, um pulso para melhorar a mistura. Tá? A fase aquosa mais densa tende a ir para a parte inferior da coluna, fase orgânica menos densa tende a ir para a parte superior da coluna, e removendo o solvente carregado ou não, dependendo se tu está na etapa de extração, o solvente fica carregado de metal. Se tu está na etapa de stripping, o solvente fica
pobre em metal, tá? Então, vocês têm que entender isso aqui para entender essa parte que eu estou falando de extração e stripping, tá? O equipamento que faz a extração é o mesmo que faz o stripping, tá? Só que existe uma diferença entre um e outro que eu já expliquei, tá? E aí a fase aquosa sai pela parte inferior, pela maior densidade, tá? Um híbrido eu diria que é mais ou menos um híbrido entre o mixer e o decantador, né? Mixer, decantador e as colunas, tá? É essa coluna com discos giratórios, tá? O princípio de carregamento do solvente pela parte inferior e fase aquosa pela parte superior é o mesmo, tá? Só que aí, para promover turbulência, ao invés de eu ter anteparos ou ter um pistão, eu tenho o quê? Um disco giratório que vai fazer essa mistura da fase orgânica com a fase aquosa. Então a fase orgânica vai tender à parte superior, né, porque tem menor densidade, a fase aquosa para a parte inferior, e para promover isso, para promover a mistura entre os dois, eu ainda tenho um disco giratório que vai fazer com que haja uma intensa mistura entre fase aquosa e fase orgânica, e aí sim uma intensa troca de íons entre fase aquosa e fase orgânica. Na etapa da extração, os íons migram para a fase orgânica, na etapa de stripping, os íons migram para a fase aquosa, tá? Então é essa a diferença entre uma etapa e a outra, tá? E no fim de tudo, o que vocês têm que ter em mente sempre que no fim de tudo eu quero obter uma solução pura e concentrada no metal que me interessa. Então, pura significa o quê? Se eu estou extraindo cobre, a solução tem que ser pura em cobre, então tem que ser só cobre na minha solução, tá? Se eu estou extraindo níquel, também só níquel na minha solução. E além de ter só níquel, eu tenho que ter uma quantidade grande de níquel por volume. Então, se eu tinha 1 mol de níquel a cada litro, por exemplo, eu quero ter 5 mol de níquel a cada litro. E só níquel. É esse o objetivo da extração por solvente. Concentrar e purificar. Entendeu? Então, na aula de hoje, para quem está no ensino médio, né, no técnico em metalurgia, a gente encerra por aqui. Para quem é do superior, a gente vai para uma segunda parte falar um pouquinho mais do que são os nossos solventes, tá? Então eu queria agradecer de todos a atenção até aqui, tá? Espero que tenha ficado claro o que são as etapas de extração por solvente, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, já se encaminhando para a última etapa. Então a gente tem mais 3 aulas, tá? Então, aulas de precipitação. Então eu vou introduzir a precipitação e depois falar de 2 principais processos de precipitação utilizados para a obtenção de metais, tá bom? Então eu queria agradecer de todos a atenção até aqui e eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.